Não tem problema não. Você é luta, você acha que eu estou numa luta também? Tudo bem? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Nivaldo Godoy de Andrade, filho do Altíssimo. Feche seus olhos, quero orar. Deus, obrigado por esta casa, essa casa perfumada. Obrigado pela vida do apóstolo Luciano, da bispa, Pai, do Gabriel, Pai, que logo logo está conosco aqui, Senhor. Pai, quero te agradecer por cada obreiro, cada, Pai, membro desta casa, escolinha, som, todos, Pai, que estão aqui servindo para que esse momento seja concluído, Senhor. Quero orar pelas vidas que estão assentadas, Senhor, que o Senhor possa falar com elas. Quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui no Brasil mais uma vez. Vidas foram salvas, vidas foram alcançadas, vidas tiveram encontro contigo, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. O Senhor é bom o tempo todo, Pai, e as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Cerca esse lugar com teus anjos de guerra, Pai. Esvazia o meu eu, esvazia a minha carne. Toda retaliação, Pai, caia por terra. Todo coração duro, toda palavra contrária, toda luta que Satanás tentou, ele já é derrotado, é caído, é despencado, Pai. Porque o Senhor é maior, o Senhor é mais forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Senhor, eu quero que meus cabelos fiquem brancos, a minha barba branca, Pai, eu te servindo, Pai. Senhor, usa-me, Senhor, da maneira que Tu queres. Esvazia o meu eu, Pai. Que meus irmãos possam ser abençoados. Senhor, que o Senhor possa falar nos corações, que o Senhor possa transformar, em nome de Jesus, amém. Se é para Jesus, é mais forte. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? De todas as pregações, de todos os versículos, de todas as coisas, ouvir a voz do Espírito Santo é algo jubiloso, é algo que prazeroso ao meu coração. Todo mundo achou? Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, de tarde, ao entardecer, o homem e sua mulher, Adão e Eva, ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, o jardim do Éden. Então se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Não precisa abrir, João 4:24. Deus é Espírito. Importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Adão e Eva, eu e você somos carne. Talvez, preste atenção, não se distraia para a direita, para a esquerda. Eu fui entender princípios que talvez eu vou tentar falar para você. É muito extenso, o tempo é curto, vou tentar falar alguns princípios. E eu fui entender esses princípios de velho. Talvez você que é mais novo que eu possa entender isso hoje. Eu fui entender um pouco velho esses princípios. Nós estamos na terra, e na terra nós temos que ter a matéria. A matéria que é? O pó. O que é o pó que Deus fez? É a nossa carne. Então o Nivaldo é carne, mas a palavra fala que Deus é Espírito. Deus, ele não está hoje, a carne dele subiu ao céu, amém? Mas o seu Espírito está na terra, amém? É o Espírito Santo. Adão e Eva, eles tinham no jardim, estavam lá, todos os dias tinham um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava passeando no jardim. Pensa que gostoso, ver o Espírito Santo passeando no jardim, conversando com eles, tinha uma ligação. Alguns teólogos dizem que Adão e Eva ali talvez seria a quarta parte da Trindade. Mas eles pecaram, eles foram expulsos, o pecado entrou e eles perderam a ligação.
Pensa que gostoso todos os dias vir o Espírito Santo, Deus ali falando com eles. Isso é maravilhoso. Eu fico às vezes eu pego esse texto, eu viajo, fico vendo, falo, pensa como seria gostoso todos os dias um Deus cauteloso, um Deus amoroso, conversando com vocês, porque eles eram carne, eles eram matéria, e Deus conversava com eles no natural. Mas como podemos, agora eu vou vir aqui, como podemos, eu e você, quem gostaria de ter uma TV de 100 polegadas na sala? É gostoso, né? Acho que todo mundo aqui, né? É caro, né? Não sei se aqui no Brasil já tem, lá em Portugal tem. Eu tenho uma de 75 na sala, tá ótimo, mas às vezes a gente quer trocar, né? E fica vendo, né, propaganda na televisão e fala, né, a gente adora assistir um filme. Às vezes eu estou sentado na minha sala lá, fico vendo a Cobap, e a Cobap pega melhor que a Globo lá, viu? Pega perfeito. Às vezes eu mando para ele e falo, nossa, tá nítido a imagem. Mas imagina você ter uma televisão de 100 polegadas e essa televisão não tem energia elétrica. Como que vai funcionar? Não tem energia. Você tem a televisão, está na sua sala, mas essa televisão não funciona, não tem energia. O que o senhor quer dizer, pastor? É a mesma coisa nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Sem Ele nós não temos energia para acender a lâmpada, sem Ele nós não somos nada. Às vezes você vê alguém no seu serviço, e essa pessoa às vezes está apagada, está te perseguindo, está te caluniando, e você vê que essa pessoa é apagada. Por quê? Porque ela é essa TV sem energia, ela não tem o brilho do Espírito Santo. Você tem o brilho do Espírito Santo, eu tenho o brilho do Espírito Santo. Nós somos a noiva, nós somos a casa dele, ele entra em nós, ele está em nós, nós brilhamos, nós irradiamos a imagem dele. A Bíblia fala que nós temos o Deus residente. Isso aqui que eu estou dizendo não é para crente menino. Ouça, crente menino distorce o que eu vou te falar. Crente menino vai trazer confusão. Vai chegar no apóstolo, na Bíblia, e falar, mas eu não entendi, mas eu acho que é diferente, eu acho que não é assim, que não sei o que tem, eu penso diferente, não sei o que tem. É crente menino. Crente que vai entender isso é crente que está avançando. Tem o Espírito Santo dentro, tem o Espírito Santo que conforta, que revela, que fala, que tem intimidade. Você é a casa do Deus residente, Deus Pai. Quem que é o Deus Pai? É o Todo-Poderoso, aquele que governa as estrelas, os planetas. Todos os planetas ele segura na mão. É o Deus Pai. Deus Filho, quem que é o Deus Filho? Jesus, que veio em matéria, carne, morreu na cruz, ressuscitou e subiu. E quem que é o terceiro? É o Espírito Santo, que é o Consolador, que está aqui, que mora dentro de nós. Esses três são um, e esses três, ele mora dentro de mim e de você. Olha como que é forte isso. O Todo-Poderoso, o Deus em carne e o Deus Espírito, que são um. Os três foram crucificados, os três estavam naquele lugar, porque eles são um, e eles estão para você. Eles querem cuidar de mim e de você. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sou eu que digo, é a palavra. 1 Coríntios 6,19. Eu quando era menino, presta atenção, eu era menino, já fui menino, e eu às vezes falava assim, Deus falou comigo naquele cantinho.
Aí eu ia lá naquele cantinho, o pessoal da técnica me xinga lá em cima. Eu naquele cantinho falava assim, ele vai falar comigo aqui nesse cantinho, porque ele falou ontem. Aí eu não ouvia, eu não entendia. Eu falava, acho que é o lugar. Aí, no dia seguinte eu ia de novo no outro canto. Mas ele não falava lá, falava em outro lugar. Eu falava, acho que não é aquele canto. Olha como eu era menino, infantil. Eu achava que talvez era o lugar, o horário, o momento, ou na igreja, ou a roupa. Eu não estou dizendo que é errado. Se você usa a roupa, se você usa o cabelo, se você usa posturas, é você e Deus. Mas não é nada disso. Não é o lugar. O lugar se chama Templo do Espírito Santo. A casa aqui, ó, é aqui que ele fala, é aqui que ele mora. Não é o seu cabelo, não é a sua roupa, não é o lugar, é aqui que ele está. Eu tive uma aula na teologia que mudou. Foram esses dois versículos para mim são os que mais marcaram a minha vida, que eu fiquei louco. Eu acho que eu sou doido, porque quem acredita num Deus todo-poderoso, como eu falei, que ressuscitou, não é normal. E eu não quero ser normal, eu quero ser doido, cada vez mais. Eu quero ver milagres, eu quero ver ousadia, eu quero ver poder, eu quero ver cura. Mas eu tenho que deixar o homem natural. Em 1 Coríntios 6,17, esse é o mais importante de todos. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu acho que de todos esse é. Mas aquele, pega aí para você ver, se puder colocar aqui, está funcionando aqui? Não, não está, então tudo bem. Ó, mas lá, mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Olha que loucura! Os três poderosos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele escreve o teu nome lá no cartório celestial, no livro da vida, e Ele fala: hoje eu vou descer do céu com meu Espírito Santo e vou entrar dentro do Nivaldo, e eu vou me unir com Ele e vou me tornar um com Ele. Um com Ele. O Espírito Santo, Ele entra dentro de você e Ele se torna um com você. Ah, pastor, mas eu vou me tornar Deus? Não, você não vai se tornar Deus. Mas a palavra não mente. A palavra diz que você se une com Ele. Então o teu espírito, eu aprendi algo que se chama amalgamado. Que amalgamado é unido, é inseparável. Nós temos massinha no dente. Quando mistura o líquido, o pozinho, se amalgama, e você depois não consegue tirar. É a mesma coisa bater um bolo. Coloca o ovo, a farinha, o chocolate, o leite, mistura, depois você não consegue fazer o bolo voltar. Então, preste atenção. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele desceu dos céus, Ele desceu em espírito, Ele desceu em poder, Ele desceu em graça, Ele desceu em santidade, a morar dentro de você. Gente, que doidura! Quando eu entendi isso, eu não precisava mais. Eu vou descer. Não me xinga. Às vezes a gente quer, o homem quer ritual. Não estou dizendo que é errado, mas às vezes a gente quer. Eu vinha na igreja e falava assim: é agora, agora vai falar. É agora, aquele momento. Não estou ouvindo.
Ei, basta você ter intimidade, fechar os olhos aonde você estiver e falar: Pai, eu estou aqui. Pai, eu quero te ouvir. Pai, eu quero te sentir. Pai, fala comigo, Pai. Pai, eu estou aflito. Pai, estou passando um momento difícil. Ele vai falar, porque a palavra dele, ele não pode ir contra, porque ele mora dentro de você, ele está em você, ele habita em você, ele está contigo até o final dos últimos dias. Ele mora dentro de você. Ele não precisa de ritual, ele não precisa de nada, ele precisa de um coração de adorador. Ai, meus filhos, eu preciso só que me adorem, que me adorem. Aí eu entendi que Todo-Poderoso estava dentro de mim. Aí eu tive que entender e mudar o meu eu, porque às vezes o nosso eu atrapalha. Imagina você, pensa comigo, o Todo-Poderoso morando dentro de você e você solta um palavrão. E ele fala assim: ei, calma filho, eu estou aqui dentro. Você fala mal do pastor. Ei filho, calma, ele está cuidando das minhas ovelhas. Aí eu não aguento essa mulher. Ei filho, calma, eu te dei um favor merecido, te dei uma companheira, uma ajudadora. Eu tive que mudar minhas posturas, mudar minhas atitudes, mudar pensamentos, coisas. Por quê? Porque Ele examina tudo que eu falo, tudo que eu penso, porque Ele mora dentro de mim. Agora, pastor, mas como que funciona? Eu também não sei. Eu só sei que Ele está dentro de mim, e Ele fala comigo, Ele me usa, Ele usa as minhas mãos, usa os meus pés, porque a palavra diz que Ele é Espírito. Como o Espírito vai tocar? Tem que usar minha mão para impor as mãos, tem que usar meus pés para andar. Eu peguei Uber todos esses dias e preguei. Eu peguei um Uber ontem, comecei, eu vi a espada dele, começou e foi aquele mistério, não sei o que. Ele falou: pastor, o senhor está falando tudinho que Deus falou comigo. Por quê? Porque o mesmo Deus que está dentro dele está dentro de mim. E às vezes Deus precisa usar a sua boca, usar suas mãos, usar os seus pés. Mas você não pode ser menino de não entender isso. Você precisa ter uma sensibilidade espiritual. Muitos perguntam: por que eu não ouço a voz de Deus? Porque você não está buscando a sensibilidade espiritual. Talvez a sua carne, ou a minha carne, fala mais alto que o Espírito Santo. Às vezes você acha que é o seu eu, é o seu subconsciente. Ai, meu subconsciente, não, é ele que está falando com você, falando não para você, e você fala: não, eu quero, eu vou fazer, eu quero, não é assim. Aí você bate a cabeça, aí alguém do lado fala: mas não era para você ter feito, porque você não estava sensível à voz dele. A voz dele é doce, a voz dele é suave. Ele não fala no ouvido, ele fala no coração, ele fala aqui. Primeiro precisamos silenciar o mundo para ouvir o céu. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou muito agitado. Eu também sou, pastor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É impossível ouvir a voz do Deus no meio do barulho constante, no meio de confusão, no meio. Às vezes Deus fala comigo tomando banho, às vezes fala comigo no sofá, às vezes Deus fala comigo no carro dirigindo. O importante não é aonde, o importante é que você tenha sensibilidade de ouvir a voz dele. Purificar o coração, bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. O pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Não adianta você olhar o irmão e falar: o irmão está em pecado. Irmão, você já está julgando. A igreja é um hospital. Eu falo isso, a igreja é um hospital. Todos somos doentes. Mas como assim, pastor? Todos. Aquele que está melhor é o enfermeiro, vai ajudar o médico. Quem que é o médico? É Jesus. Eu ouço pessoas que às vezes falam assim: mas aquele fulano vai na sua igreja, mas aquele fulano é complicado, aquele fulano não sei o que tem, aquele fulano não podia estar lá nunca. Mas aquele fulano ainda está no hospital, está buscando cura, está buscando Jesus, Jesus está aqui. Não adianta eu e você nos acharmos que nós somos um melhor que o outro. Nós não podemos viver no pecado. A Bíblia nos diz para fugirmos do pecado. Então fuja do pecado. O pecado tem que ser acidente. Obedecer a primeira direção. Deus não revela o próximo passo ao que ignora o anterior. Não adianta eu falar para você que Ele mora dentro de você. Não adianta falar que seu coração é enganoso. Não adianta falar que nós estamos no hospital. Se você não entende isso e fala: vou fazer do meu jeito e ponto. Eu vou fazer do meu jeito e ponto. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus, Ele quer ter intimidade. Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo, Ele quer mudar uma chavinha em mim e em você, para que possamos, eu e você, ouvirmos mais a voz dEle, entendermos o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Ser sensível à voz do Espírito Santo. Ser sensível é discernir o que vem de Deus e o que vem da carne. Às vezes você acha e fala: eu inclusive não sou melhor que você. Às vezes eu falo assim: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que é Ele? Será que eu não estou falando coisa da minha alma? Que às vezes vai errar. Eu já recebi martelo, eu já recebi machado, eu já recebi umas palavras, mas eu nunca critiquei. Se é de Deus vai acontecer, se não é de Deus, amém, vamos tocar. Mas às vezes a gente fica, às vezes eu estou entregando palavra, eu falo: meu Deus, o que está saindo da minha boca, Senhor? Eu e minha esposa uma vez estávamos vindo da igreja lá, que nós congregávamos, e a gente virou a esquina de casa, tinha uma igreja na esquina, e a igreja estava sendo feita, e essa igreja estava inaugurando aquele dia, a gente não sabia. Todo pastor, todo irmão, toda vez que a gente viaja, a gente vê a igreja, a gente quer ir ver outros ministérios, a gente é antenado, a gente ama a casa de Deus. E aí a gente viu a igreja no nosso bairro ali e ficamos felizes, veio um júbilo de alegria. Eu falei: nossa, que legal, a igrejinha na esquina aqui, que bom, não é mais mercadinho, é igreja agora, né, e tal. Aí minha esposa falou: para o carro. Para o carro? Mas para quê? Acabamos de vir na igreja. Não, o Senhor mandou parar. Falei: nós vamos falar o quê? Vai fazer o quê? Só obedece, para o carro e entra. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Como que vai ser? Aí entramos lá no fundo, o culto estava acabando, sentamos. A gente usava roupa de obreiro, quietinho, e eu ali, ansioso, esperando, o que vai ser, né? O que o Senhor vai falar, hein? Você não sabe se vai tratar alguém, se vai falar alguém, o que vai acontecer. Você não sabe, você apenas precisa ouvir a voz do seu Senhor e obedecer. Palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas que me seguem. Sabe o que aconteceu ali? Ficamos até no último instante. Eu poderia contar 1000 coisas que nós já fizemos iguais, 1000 experiências, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Um dia você quiser, me chama à mesa da tua casa que eu conto. Acabou o culto,
Um dos irmãos ali veio nos recepcionar. Vocês são aqui do bairro? Nós somos. Que vocês precisam de alguma coisa? Nós precisamos orar com a liderança da igreja. Era uma igreja que tinha intimidade, porque tem igreja que você vai falar isso, eles falam, não é assim, não funciona, meu irmão, tchau. Eles vieram orar pela liderança, deram as mãos, e o Senhor usou a boca da minha esposa e falou, assim te diz o Senhor, eis que hoje eu estou erguendo este lugar para salvar vidas. Eu, Senhor, abri este lugar. Não lembro de detalhes. Sou eu que dou direção. E para dizer que sou eu levanto ele como pastor dessa igreja, como anjo da igreja. Na hora que falou isso, o cara caiu de joelho, chorava e gritava, porque eles estavam num conselho entre eles para decidir quem que ia ser o pastor da igreja. E eles estavam pedindo para que Deus desse a direção de quem seria. E o Senhor pegou a gente, por quê? Porque ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo pode fazer a diferença, pode fazer a diferença na sua vida. Deus fala todos os dias na palavra, nos louvores, no ambiente à vossa volta. Eu ouvi pessoas que estavam bebendo vinho, me recepcionando, pessoas que não vão na igreja, me recepcionando e falando, e eu sabia que era o Espírito Santo me avisando. Sou eu, filho, que estou falando através da boca dela. E eu falava, Senhor, como o Senhor é poderoso. E o Senhor falava assim para mim, isso é para quebrar a religião na sua vida, é para dizer que eu uso quem eu quero para falar contigo, homem. Mas o principal que o Espírito Santo fala é dentro do seu coração, porque você e ele são íntimos, porque ele mora dentro de você. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus no seu coração? Não tenha vergonha. Todos somos a noiva, todos temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, todos temos Jesus que habita dentro de nós. Sabe uma coisa, apóstolo? Quando Moisés tirou o povo do cativeiro através do Espírito Santo, a Bíblia diz, e aconteceu que no terceiro dia pela manhã, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e o som era de uma trombeta muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Está em Êxodo 19. Eu entendo hoje que aquele Espírito Santo devia estar com júbilo, com festa, com alegria, e o povo estremeceu de medo. Mas o Espírito Santo não queria falar só com Moisés, o Espírito Santo queria dar intimidade a todo o povo. Era todo o povo que era para ter intimidade, era para todo o povo falar com ele, era todo o povo para estar, mas o povo teve medo de ter intimidade. Eu conheço e caminho com pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus. Eu caminho com pessoas que têm medo de ouvir o Espírito Santo. Não deixa para você, pastor, não deixa para o líder, deixa para o obreiro. As pessoas se estremecem de medo, como antigamente, estremecem hoje, porque tem medo de intimidade com o Espírito Santo. E o povo disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale conosco para que não morramos. Ei, a maior prova de amor que o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você se chama cruz do Calvário. Ele já pagou um preço alto pelas nossas vidas. Ele já pagou um preço alto pela minha vida e pela sua vida. Ele quer ter intimidade. Ele quer conversar com você nas madrugadas, quando você estiver aflito. Ei, eu preciso de direção. Às vezes eu também, a minha carne às vezes grita, mas é de gritar, de murmurar, de reclamar.
Ouça a voz do seu Senhor que mora dentro de você. Pensa comigo, anotei. Como é maravilhoso, um Deus todo-poderoso, invencível. Porque Ele segura a terra, o que Ele vai perder? Um Deus invencível habita dentro de você. Imagina você, como é a sua vida, Ele falando com você todos os dias, Ele tendo intimidade com você, Ele fazendo milagres através da sua vida, Ele te usando, Ele te mostrando coisas impossíveis na tua vida todos os dias. Pensa como um Deus residente, vivo, com poder infinito dentro de mim, de você. Somos a raça eleita, somos o povo separado por Ele. Mas precisamos deixar a nossa carne. O que nos afasta da intimidade com Deus é o nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades. E vamos colocando Ele de ladinho, quietinho. Nós temos que deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificará os corações, vós de duplo ânimo. Eu concluo. Precisamos mudar, precisamos acreditar nessa mensagem. Não adianta eu falar para você que existe um Deus todo-poderoso, que fala, que habita dentro de você, e você não buscar. Ah, pastor, mas o que você fez? Eu me tornei um maratonista da fé. Como eu disse para o Uber, você está bem fortinho, né, irmão? Falei para ele, está bem fortinho, né? Você precisa agora fortalecer não o corpo, você precisa fortalecer o espírito. Fortalecer o espírito em oração, em jejum, em palavra, em busca, em leitura, em mata, em monte. O Senhor falou para mim: quanto mais me buscar, mais terá de mim, filho. Quanto mais buscar da minha face, mais você terá da minha presença. E eu me tornei um maratonista e comecei a correr, não olhar para trás. Agora imagina as crianças criadas sabendo que existe um Deus dentro dela. As minhas filhas já estão doidas. A de 15 anos às vezes pega no manto lá. Outro dia estava eu e ela no manto na sala. O Senhor falou: você não queria um parente louco? O Senhor falou comigo: olha para ela. Eu olhei e falei: o Senhor falou: você não queria um parente doido? Ó, tua filha é mais doida que você. Imagina o filho do Jonas, se entender essa mensagem, e ele introduzir, quando os filhos dele tiverem 50 anos, eles vão estar voando na presença do Espírito Santo de Deus. Mas para você precisa mudar a sintonia. Às vezes sua mulher fala, você fala: não, eu sou o homem da casa. Às vezes você fala para sua mulher, ela fala: eu sou rixosa. Não corrige os filhos, não corrige posturas, não corrige casamento, não educa. Como vamos ouvir a voz do nosso Senhor se não deixemos Ele trabalhar no nosso coração todos os dias?
palavra de Deus fala em João 8,12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero todos os dias receber a luz do Espírito Santo. Eu quero todos os dias ser doido. Eu quero todos os dias ser louco. Eu lembro que estava numa igreja e veio um pastor doido, cheio do Espírito Santo. Eu falava, eu queria ser igual. Eu falava no meu coração, eu queria ter um pouquinho da presença do Espírito Santo nele. Eu queria ser ousado. Eu queria levar a palavra como ele. Eu era apenas uma ovelha. E eu fiquei na fila. Fui o último. Quando ele veio orar comigo, ele falou assim: ei, filho, tu quer um pouquinho da porção do Espírito Santo que eu coloquei sobre o meu filho? Estou tirando. Recebe, filho. Recebe, filho. Recebe, meu filho. Tu queres ser doidos, tu queres ser ousados, querem ver milagres? Quebre paradigmas na sua vida, quebre posturas na sua vida, quebre atitudes que ele não te agrada. Eu deixei e eu deixo o meu Senhor, meu amigo Espírito Santo, moldar todos os dias meu coração. Eu tenho vontade, tenho desejos. Eu já murmurei, já reclamei, já questionei, já pus interrogações, já falei, já esbravejei. Mas sabe qual a melhor atitude minha? Ouvir e obedecer a sua voz. Ouvir e obedecer a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça a voz do seu Senhor. Ouça a voz de Jesus falando contigo. Ele quer dar intimidade à tua vida, dar intimidade. Ele quer mudar a tua história. Chega de você querer ser você. Deixe que Ele seja Deus na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu digo que é a melhor pregação de todas. Às vezes eu puxo a orelha, e às vezes eu vejo o Espírito Santo puxando a orelha, e eu falo: Senhor. Estava uma vez eu numa igreja em Portugal, e uma viúva que perdeu um filho deficiente, mas ela tinha mais 4 filhos. E ela só chorava por esse filho. Os filhos que estavam vivos pareciam que estavam mortos juntos com o outro filho. E aquele menino descansou, foi para o Senhor. E um dia o Espírito Santo me pegou para falar com ela: para de chorar, minha filha, cuida dos outros, porque esse está comigo. E ela não parava. Um dia o Espírito Santo me usou para falar: para, filha, senão eu vou te levar também, já que você quer tanto. E eu falava: Senhor do céu, nunca mais piso aqui. Às vezes você vai ouvir o Espírito Santo, você vai entrar em níveis. Quanto mais intimidade, mais Ele vai te usar. Tudo que é muito dado também é muito cobrado. Ele mora dentro de você. Esta noite eu quero fazer uma oração diferente. Quero que os obreiros venham para frente. Pastor, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Vem para frente. Pastor, eu quero ter mais intimidade. Vem para frente. Pode vir, vem para frente. Pastor, eu quero ouvir mais a voz do meu Senhor. Vem para frente. Oh,
pastor, eu tenho dúvidas. Se Ele fala comigo, Ele fala, Ele mora dentro de você. Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não pode ir contra o que Ele escreveu. Pastor, mas eu erro. Eu falo uns palavrão de vez em quando, sai, escapa. Começa a controlar, porque Ele está dentro de você. Vem para frente. Pastor, eu quero ser usado na obra, eu quero ser usado. Ei, imagina que nós todos, pensa comigo, o Espírito Santo ele está dentro de você, os dons estão dentro de você, o milagre que você precisa está dentro de você, a cura está dentro de você, a sabedoria está dentro de você, a ousadia está dentro de você. Foque em mim aqui, não converse agora. O eterno está dentro de você, mas você precisa liberar dentro de você esta unção que vai sair para fora. Eu acredito em posição de mãos, eu acredito em unção, eu acredito em liberar, mas eu acredito mais nisso, que a unção maior mora dentro de você, o Deus residente mora dentro de você, o Espírito Santo tem a cura, tem o milagre, tem a solução para os seus problemas dentro de você. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos buscar. Você vai fechar seus olhos e você vai começar a clamar ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo que está no teu coração. Feche os seus olhos e comece a clamar. Não olha para mim porque eu sou feio. O Espírito Santo é bonito, ele mora dentro do seu coração. Comece a falar com ele agora. Se desligue. Ei, eu sou agitado. Eu às vezes, talvez sou um pouco hiperativo. Eu para desligar é difícil, mas Ele fala comigo mesmo assim. Comece a pedir. Papai, eu estou com aquele problema assim, papai. Papai, fala comigo, papai. Me direciona, papai. Eu quero te ouvir. Eu quero ser usado para as outras vidas, para as outras pessoas. Ouça o fundo desta música. Papai quer falar com você. Espírito Santo, nesta noite, eu intercedo pela sua noiva, eu intercedo pelos seus filhos, eu intercedo como sacerdote, pelo teu rebanho, Pai, e te peço, já vejo lágrimas que estão chegando aos seus pés. Oh Pai, eu começo a andar e começo a sentir a tua presença, porque o Senhor é um Deus que vê as lágrimas.